Meus irmãos, mais uma vez, boa noite, muito boa noite. Que Jesus, o sol das nossas vidas, possa estar abençoando aí os nossos lares, os nossos familiares, a nossa saúde do corpo e do espírito, os nossos amigos e familiares que estão passando pela provação de qualquer enfermidade que seja, e também aqueles que já passaram ou já se recuperaram aqui, ou passaram desencarnando e estão se recuperando num lugar muito melhor do que se encontravam diante da prova, se preparando para uma nova encarnação, para uma nova jornada, onde que a gente possa estar até mais preparados para servir, para amar, para cuidar um do outro melhor. É essa lição que a gente precisa também estar tirando de tudo isso, tá bom? Maravilha. Obrigado pelo carinho de todos que estão aí conectados, tá? Pelo carinho, pela paciência, pelos comentários. Eduardo Gabricho, que Jesus te abençoe. Thelma, querida, um beijo para você, para sua família, toda a família Cunha. Eu estou vendo o pessoal aqui. Cristina Arroio, claro, Cristina, um beijo para você, querida, para o Douglas e para o David. David, in English now. Hugs to you, my friend. God bless. Muito bom. Maravilha. Vamos lá. Claro, Dora, depois você manda aí no inbox também o nome dela que a gente faz. Claro, com certeza. Coloca o nome dela também lá no grupo de orações, tá bom? Maravilha. Meus irmãos, minhas irmãs, eu estava pensando, né, diante de tanto que tudo tem acontecido e nos últimos tempos, essa semana, inclusive, e eu estava buscando material para a gente falar a respeito hoje. E em outra oportunidade, nós falamos, inclusive, sobre o tema que nós vamos abordar hoje. Vocês já viram, né? Na livezinha, estava lá na descrição, o cego de Jericó. Só que hoje nós vamos fazer uma abordagem diferente, inclusive nós vamos usar aqui uma síntese do benfeitor Emmanuel, não tem como dar errado, né? Claro. E ele faz uma abordagem sobre esse encontro do cego de Jericó com Jesus, e eu fiquei maravilhado da forma que ele colocou, e nos acrescenta um diferente ponto de vista, e eu achei extremamente válido para nós, então vou compartilhar com vocês. No livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 44, é o 44? É o 44. Ele diz o seguinte, intitulado Cego de Jericó. Ele usa um fragmento do livro do Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 41, mas também está em Mateus e também está em Marcos, tá bom? E diz o seguinte: que queres que eu faça? Dizendo, que queres que eu faça? E ele respondeu, Senhor, que eu veja. Olha o versículo. Dizendo, que queres que eu faça? E ele respondeu, Senhor, que eu veja. Antes de a gente entrar no comentário na síntese, né, de Emmanuel, vamos relembrar da situação que os evangelistas narram com tanto carinho, com tanta ênfase, inclusive, e rica de detalhes. O que se passava é que, saindo de Jericó, da cidade de Jericó, haviam dois cegos, né? E um dos evangelistas menciona os dois, outros evangelistas mencionam um, mas a gente vai se basear nesse um. E esse cego, sabendo que Jesus estava passando por ali, se aproximando, começou a gritar: Senhor, Senhor, filho de Davi, Senhor, tenha piedade de nós.
tenha piedade, Senhor, filho de Davi, tenha piedade. Vamos levantar aqui alguns detalhes, inclusive que a gente já havia falado. O Luiz já falou dessa frase em outro momento também. E, gente, isso tudo é muito lindo e a gente precisa realmente espremer aí para poder tirar as lições de uma mensagem como essa, tá? Então vamos lá. Primeiro, naquela época, e vejam se isso está hoje muito, muito diferente daquela época, tá? Mas vamos lembrar daquela época. Na época de Jesus, uma pessoa que tinha algum tipo de deficiência, essa pessoa era considerada, de certa forma, impura. Se essa pessoa tivesse familiares ricos, eles iam providenciar o cuidado, né, para essa pessoa, mas não dentro de casa, assim. Entende? Era uma coisa bem delicada, bem complicada, porque não se considerava a pessoa pura, não é? Então, no caso desse senhor, desse cego, ele vivia na rua, mendigando. E Emmanuel vai mencionar esse detalhe também. Isso quer dizer, as pessoas olhavam as pessoas com algum tipo de deficiência, com debilidade, com uma certa irrelevância, indiferença, até mesmo é, repelindo, com um certo nojo, né? Porque eles não queriam estar conectados ou relacionados com essas pessoas. Ainda mais se não fossem familiares, alguém próximo, né? Vamos colocar assim. Então, o que se passa? Isso é importante a gente colocar, porque esse irmão, então, estava ali à beira da estrada, pedindo esmolas. Eles tinham, inclusive, né, uma capa, como se fosse um distintivo, um crachá dizendo sou pedinte, né? Em em outro fragmento do Evangelho, eles mencionam isso também. Então, esse cuidado é importante para nós. Sabe por quê? Como é que eu tenho tratado as pessoas diferentes de mim? As pessoas que eu acho que são diferentes de mim, porque eles têm algum tipo de limitação, seja ela intelectual, seja ela física, seja porque professam uma fé diferente da minha. Eu tenho o direito, ou teria eu o direito, de me achar melhor do que aquela pessoa? Essa é a primeira análise que a gente precisa estar fazendo. E somos nós, entende? Por que que eu achei tão importante tocar nesse assunto, tão necessário, inclusive nos dias de hoje? Tem gente, e eu sei disso, tá? Tem gente que já esteve infectado aí, contraiu o vírus do Covid e tem vergonha de dizer, porque tem medo de as pessoas começarem a se afastar dele, como se fosse um criminoso, como se fosse. Estão entendendo? A gente precisa ter certos cuidados, sim, mas de repente é num momento desse que a pessoa mais vai estar precisando da ajuda e da compaixão e da caridade, da fraternidade. Esse é o momento onde todos nós podemos e vamos aprender de alguma forma, a respeitar mais o outro, a ter o outro realmente como um irmão, com fraternidade. Entendemos? Então, naquele momento, não era muito diferente. Então, Jesus ia se aproximando, o cego de Jericó ouviu que ele estava se aproximando, sabia que ele estava se aproximando, e ele começou a gritar porque ele queria a atenção de Jesus, ele queria ter esse contato com Jesus. Os evangelistas, né, diferentes em detalhes, mas os evangelistas mencionam, né, que algumas pessoas que acompanhavam Jesus tentaram inibir o cego. Tentaram inibir. Tipo, ei, fica quieto aí, menino.
cala a boca, tá vendo que tá perturbando aí? O mestre está passando, curando as pessoas, e você está gritando aí como um louco. Se coloque no seu lugar. Vamos imaginar que era algo mais ou menos assim que a coisa estava se dando? Ou você se vê digno do mestre, né, parar para ver você, a escória da sociedade? Ups. E nós precisamos realmente reavaliar princípios relacionados a isso 2000 anos depois. Será que eu me sinto melhor do que o outro por causa da cor da minha pele, do jeito do meu cabelo, por causa do lugar onde eu nasci, o lugar que eu me refiro, a cidade, o país, a condição em que eu nasci? Eu me vejo melhor por eu ocupar um lugar ou outro melhor na sociedade, um status na companhia que eu trabalho, por eu ser homem e não ser mulher, eu me sinto melhor? Nós precisamos reavaliar isso com muito carinho, com muito cuidado. Porque às vezes a gente consegue, inclusive, esconder quem realmente a gente realmente é das pessoas à nossa volta, mas a pergunta é, não é o que que eu quero mostrar, é como eu me sinto em relação a isso. Como eu me sinto em relação a eu estar livre e o meu irmão estar preso. A eu estar saudável e outro próximo de mim estar doente. Como é que eu me sinto estando vivendo num país como os Estados Unidos, por exemplo, e outros não estão. Estão em lugares paupérrimos que exigem muito mais, uma saúde mental e física muito maior do que a nossa. Eu me sinto melhor? Deveria eu me sentir melhor? Como é que eu estou me sentindo por dentro em relação a essas coisas? Entendemos? Então é claro que o mestre Nazareno não ia perder essa oportunidade. Ai, Jesus, oh, Jesus, ele não ia perder essa oportunidade. Sabendo conscientemente de tudo que estava acontecendo ali e conhecendo o coração de todas as pessoas que ali se encontravam naquele momento, ele pede à turma, chama lá os cegos, né? Mas vamos usar aqui o fragmento de Lucas, que ele se refere a esse um cego. Mas Jesus falou, chama esse moço aqui. Agora imaginem, e a gente já brincou da outra vez em relação aos discípulos, ou às pessoas que estavam seguindo Jesus, né, tendo de ir chamar aquele que eles estavam inibindo, repudiando por estar gritando Jesus, por Jesus. Imagina eles tendo que ir lá. Ah, tá bom, Jesus, o senhor tá certo disso? Beleza, vou lá. Levanta aí, cego. Jesus quer falar com você. Bora, anda logo. Vem. Será que seria essa a nossa postura também? Porque alguém teve de ir lá e buscar o cego para trazê-lo até Jesus. Jesus poderia ter ido até o cego. Olha isso, gente. Veja se a gente faz uma leitura superficial, breve, se uma coisa como essa não ia passar despercebida. Jesus poderia ter ido até o cego, mas não. Para dar oportunidade àqueles que estavam à volta entenderem que aquele um cego faz parte da nossa família universal, ele pediu que alguém, ou alguéns, né, trouxessem o cego até ele para que eles pudessem ter esse contato com Jesus, ou, perdão, contato com o cego logo ali. Não é incrível?
a bondade, a generosidade e a sapiência de um homem como esse? Se aproxima então o cego, né, é aproximado de Jesus, e daí a célere a frase: o que queres que te faça, ou o que queres que eu te faça, dependendo aí da tradução, mas essa é a ideia. O que você quer que eu te faça? Isso foi Jesus perguntando. Se Jesus, se a gente tromba com Jesus numa esquina dessa daí, e Jesus faz essa pergunta para nós, o que viria à nossa mente? Primeiro, nós devemos realmente refletir sobre isso. A resposta do cego: Senhor, que eu veja. Que eu veja. E ver, minha gente, vai muito mais do que o sentido de enxergar, de definir cores, objetos. E a gente já falou disso outra vez, né? Nós podemos repetir em outras oportunidades, mas vai muito mais além do que isso. Vamos entrar em Emmanuel agora? Claro, Cristina Menezes, deixa aí, tá? Faremos sim, pode deixar. Então, Emmanuel começa esse capítulo dizendo o seguinte, comentando esse versículo assim: o cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos, das grandes figuras. Poderia ter passado batido, ele poderia ter dito uma delas, ou só comentar a cura em si, mas. Desculpa, né? Eu nem falei o desfecho da coisa. Então, Jesus diz para o cego: vai, a tua fé te curou. E o cego passa a enxergar ali naquele momento. Então, Jesus atendeu a fé que o moço já trazia. Então, o impulso era dele primeiro, de buscar e de querer sinceramente. E isso é muito bonito. E Jesus atende, dizendo que a fé dele, por acreditar muito, é que tinha sido o veículo aí para que ele fosse curado, tá? E a cegueira física não era o maior problema. Que a gente entenda isso, tá bom? Maravilha. Vamos lá. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho mendigando. Era um mendigo, como eu falei. Esse infeliz, a ideia de infeliz aqui, muita gente pode pensar em infeliz ao contrário de feliz, né? De felicidade. Não é esse o ponto. As pessoas podem confundir esse conceito, mas a gente entende da forma que Emmanuel coloca aqui, que ele não está chamando o moço de infeliz por ele não estar alegre, entendeu? Por ele não estar feliz. É infeliz no sentido de infortúnio, de desafortunado, porque é uma provação como essa que não era fácil de se passar naquela época e nem hoje. Convenhamos. Então era nesse sentido, tá? Então que ele andava pelo caminho mendigando. Isso quer dizer, dependendo da caridade alheia, dependendo da gorjeta não, perdão, da esmola, e da caridade de quem ele encontrasse e quem se dispusesse a ajudar alguém que estava na condição que ele estava, como tantos outros. Sentindo a aproximação do mestre, põe-se a gritar implorando misericórdia. Então aqui a gente já começa a comentar aí a mensagem, né, a síntese de Emmanuel. Sentindo a aproximação do mestre. Meus irmãos, uma pessoa, um espírito como esse de Jesus, ele ia ser percebido por um coração que estivesse pronto
para mudança. Entendemos? Por que que Jesus passou desapercebido para tantos corações, possivelmente até a gente? Porque nós e muitos dos nossos irmãos nos encontrávamos indiferentes, aprisionados nos nossos vícios, no nosso orgulho e egoísmo. Tranquilo? Alguém que estivesse com o coração voltado para a transformação, com fé, com sinceridade, iria perceber a aproximação de um espírito como Jesus. Então ele põe-se a gritar, porque ele queria ter esse contato com Jesus. E esse gritar era a forma que o cego de Jericó encontrou e tinha, era a ferramenta que ele tinha naquela época para chamar a atenção de Jesus, para se aproximar, para que Jesus se aproximasse dele de alguma forma, para se ter esse contato. Nós, hoje, e se tiver alguém aqui que seja um deficiente visual, me perdoem, mas falando de nós hoje, que enxergamos, ainda que seja com óculos, mas que enxergamos, que podemos nos movimentar, como é que nós chamamos por Jesus? Como é que nós imploramos misericórdia? E é daí que desenrola o resto do comentário. Irritam-se os populares, as pessoas que estavam em volta, como eu falei, em face de tão insistentes rogativas. Ele insistiu. Vamos ser, vamos ser sinceros, ele insistiu. Ele foi insistente, ele queria muito encontrar com Jesus. E isso foi direto na balança. Tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Quantas vezes nós tentamos tirar a esperança, calar a esperança de alguém que está clamando a Deus por uma bênção, por uma misericórdia? Quantos de nós? Você está entendendo a gravidade da coisa? Quantos de nós, ao ver alguém suplicando por orações, assim como dos nossos irmãos que estão aí enfermos ou que já desencarnaram, e alguém vira assim e fala assim: causa perdida, não precisa nem orar, esse vírus, ele é realmente terrível, não tem jeito, coloca só na mão de Deus e larga a mão, não precisa nem orar. Quantas vezes pode ser que a gente agiu dessa forma? Ou em relação a aqueles, a qualquer um, alguém que cometeu o equívoco do crime, alguém que cometeu o equívoco do suicídio, alguém que cometeu o equívoco de um atentado terrorista, por exemplo. E aí a gente fala: vamos orar pelos nossos irmãos, porque o que eles vão ter de passar já basta de peso para eles, não precisam do nosso julgamento. Entendemos aí? Muito bem. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor. E claro que os evangelistas mencionam que foi trazido, né? O cego foi trazido até Jesus. Aqui, Emmanuel não está desdizendo os evangelistas. O que ele está dizendo é: se aproxima, não é aproximar em questão de distância, não é espacial. Se aproxima energeticamente, fluidicamente, espiritualmente. Entendemos a beleza da coisa? Ah, meu Deus, isso é bonito demais. E interroga com amor: que queres que eu faça? À frente do magnânimo dispensador dos bens divinos,
Olha como Emmanuel descreve Jesus nesse momento, à frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isto: Senhor, que eu veja. Voltemos ali então, recebendo liberdade tão ampla. A pergunta a consideração aqui é essa. Se Jesus pergunta para nós isso, o que queres que eu te faça? É como, vocês lembram da historinha do gênio, da lâmpada? Você esfrega a lâmpada e o gênio sai da lâmpada, concede 3 desejos, você pode pedir o que quiser. Então Jesus faz uma pergunta como essa: o que queres que eu te faça? O que quer? O que é que você quer de mim? O que você quer que eu faça por você? E é por isso que Emmanuel coloca isso. O leque se abre. Ele pode pedir qualquer coisa, mas ele pede, Senhor, que eu veja. Porque era isso que ele precisava, não era o que ele queria. Vocês estão entendendo a profundidade desse ensinamento? Não era o que ele queria, era o que ele precisava. E com essa ferramenta, com essa benção, ele poderia desenvolver outras atividades, a vida dele poderia mudar dali para frente de forma coesa. Ele poderia transformar a encarnação dele ali naquele momento, ao receber essa bênção. O que é que nós pediríamos para Jesus? Fica a reflexão. O propósito desse cego honesto, continua aqui, Emmanuel, tá? O propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. Olha como o Emmanuel coloca. Essa postura que o cego teve, humilde e honesta, deveria ser a nossa em todas as circunstâncias da vida. Não é lindo isso? Mergulhados na carne ou fora dela, somos, às vezes, esse mendigo de Jericó, esmolando às margens da estrada comum. Quem é o mendigo? É aquele que não tem riquezas, é aquele que não tem posses, é aquele que não tem nada. Ele não tem nem o que se sustentar. E vive da caridade alheia. Olha como o Emmanuel vem colocar aqui para nós, que a gente, no plano espiritual ou na carne, de quando em quando, a gente se coloca na mesma condição de um mendigo. Sem tesouros espirituais, contando com a caridade, a esmola caritativa de outras pessoas, espiritualmente falando. Olha isso, a gravidade da coisa. Como o Chico disse certa vez, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Não é incrível isso? Não importa ter todo o dinheiro do mundo, não vai tornar o diamante, o carvão em diamante, se nós não angariarmos tesouros para a alma, tesouros do espírito. Chama-nos a vida, quer dizer, temos a oportunidade de nova encarnação. O trabalho apela para nós, oportunidades de servir. Esse trabalho, quando os espíritos se referem, não é só o trabalho para ganhar o pão de cada dia, a vestimenta de cada dia, para ter um teto sobre a nossa cabeça ou um pão sobre a mesa. Não é esse trabalho, é o trabalho de servir. O meu pai trabalha até hoje
Eu trabalho também. Nesse momento que Jesus falou isso, ele estava trabalhando como marceneiro? Estava fazendo uma cadeira, uma mesa? Que ele estava fazendo? Curando o moço lá no poço. Não é? Maravilha. Então, chama-nos a vida, né? Temos a oportunidade da encarnação, o trabalho apela para nós, oportunidades de servir, se aparecem, aparecem. Se a gente quer servir, o trabalho aparece. Abençoa-nos a luz do conhecimento, adquirimos o conhecimento. O conhecimento no sentido de conhecer as leis divinas, de conhecer a religião, seja qual for a religião, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete a agir. Meu Deus. Resumindo, com tudo isso, com a bênção da encarnação, porque a gente implora, com a oportunidade do serviço, com a oportunidade de conhecer uma religião, de conhecer, de nos aproximar de princípios religiosos, princípios de Deus, de princípios divinos, a gente ainda se encontra indeciso em como marchar para a realização elevada que nos compete atingir. A gente tem tudo, meus irmãos. Vamos refletir sobre o que estamos pedindo a Deus, sobre como estamos pedindo a Deus, o que estamos pedindo, para quem estamos pedindo, porque nós já temos tudo o que precisamos para servir. Essa é a interpretação que nós fazemos aqui desse fragmento de Emmanuel. Só para complementar, ele continua assim: e quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com o Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, porque a gente tem o péssimo hábito de se colocar na condição de vítima. Eita, mãe! Tem ou não tem? Espírita não, né? Os espíritas não se colocam na condição de vítima, não é assim? Sim ou não? Maybe. Né? Os cristãos em si, a humanidade, nós, enquanto seres humanos, será que a gente tem esse hábito de colocar na condição de vítima? É isso que ele está dizendo. Nesse encontro espiritual com Jesus, é muito comum a gente se colocar na condição de vítima. O mundo, o mundo é que se é, é, virou contra nós, contra mim. Então, se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença. É muito raro sabermos pedir sensatamente quando nos encontramos com Jesus. Nas nossas preces, nas nossas orações, nós precisamos observar isso com carinho. Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas, porquanto não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Ai, meu Deus. Tem gente que pode ter a bênção de encontrar com Jesus e desenrolar uma lista quilométrica de pedidos, sabe? E que vai ficar ali: Jesus, eu venho aqui pedir por causa disso, 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 eu quero isso, 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 eu preciso disso, 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 eu gostaria muito disso, 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 e a lista vai longa. E para todo pedido nosso, assim, nós temos uma justificativa. Esse aqui é o pior. E é esse que é o pior. A justificativa que a gente cria para as coisas que a gente tem pedido a Deus ou a Jesus. Voltemos.
basta lhe peçamos o dom de ver com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Meu Deus, isso é bonito demais. Gente do céu, isso é bonito demais. Aí aqui é onde a gente entra. Não, deixa eu complementar. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria. Meu Deus, isso é bonito demais. Emmanuel está dizendo aqui, a sugestão é: basta pedir e enxergar cada particularidade do caminho. Meus irmãos, esse enxergar vai muito além desse sentido físico de ver, de constatar cores, ver objetos e tudo. Enxergar é penetrar o nosso pensamento, é ver o outro e entender a dor que ele está passando, a dificuldade que ele está passando, nas coisas, nas situações, enxergar o que vai no coração do homem, entender que esse outro que eu vejo hoje como indiferente ou com indiferença é meu irmão e eu preciso aceitá-lo como meu irmão para que eu progrida e seja feliz. Nossa alegria imortal é assim que ele termina. Para que a gente possua o necessário, não é o que a gente quer, o necessário para a nossa alegria imortal. Olha isso. Isso quer dizer que tem alegrias que são de momentos. Esse momento, como é que ele se preenche? Esses breves momentos alegres que às vezes a gente tem. Ou é porque a gente comeu alguma coisa que a gente queria muito comer, ou porque comprou um carro novo, ou porque comprou uma casa nova, ou porque casou com um homem bonito ou uma mulher bonita, porque cobiçava, brilhava aos olhos. Seja o que for, seja o que for que seja perecível, às vezes causa ali uma alegria momentânea apenas. Enxergar nas nuances, em todas as situações, em todas as coisas e pessoas, uma oportunidade de servir, e enxergar a todos como uma grande engrenagem constituída por Deus nesse planeta e nos universos, no universo conhecido e nos desconhecidos, nos vai provir o necessário para uma alegria imortal. Essa alegria é aquela que não é momentânea. Uma vez que a gente conseguir atingir, conseguir conquistar essa alegria no coração, não se perde mais essa alegria. E essa alegria não é a alegria do todo momento alegre. Não é isso. Essa é a alegria de entender que existe um Deus, um regente maior, que está por trás e no comando de todas as coisas. E mesmo que eu não entenda no hoje o porquê me dói qualquer situação, ele sabe e eu sei que ele é um Deus justo e bom. E como o Luiz Parente sempre diz, isso me basta. Isso tem de me bastar. Eu não posso ou eu não devo, que poder todo mundo pode, o que quiser, mas eu não devo me rebelar, me revoltar, porque Deus não me atendeu da forma que eu queria, mas me atendeu da forma que eu precisava. Então, que a gente possa, com carinho, refletir
sobre esse nosso encontro com Jesus. O que é que eu pediria a Jesus se eu encontrasse com Ele? Será que a bênção de ver está me permitindo enxergar a fundo, perceber, sentir o que se passa à minha volta, coisas, pessoas, situações? Que Jesus nos abençoe a todos. Esse era o recadinho. Vocês não fazem perguntas, vocês não comentam, e eu não sei se a gente está indo numa direção boa ou não, mas aí agora a gente vai cantar, porque a gente teve aí mais um pedido de uma canção. Antes disso, a Dora, né, tinha mencionado aí vibrações pela cunhada, né, que desencarnou com câncer. Vocês veem, né? Seja o motivo que for, nunca vai ser fácil, nem para o espírita que entende o processo de encarnação, o processo, né, de reencarnação e o processo de vida além da vida. Deixa de sofrer no momento de desencarnação de um ente querido. Então a gente ora junto, a gente chora junto, porque às vezes bate fundo a saudade, sem problema nenhum. Esse nunca vai ser um problema para nós, tá? Mas que a gente busque lembrar desses nossos amigos, dos nossos familiares, que já passaram, né, que fizeram a transição bendita, sempre com carinho, com a saudade querida, mas que eles continuem a jornada deles de lá até o nosso reencontro. Esse é certo. Meus irmãos e minhas irmãs, espero que vocês estejam aí com o seu jarro d'água ou copo d'água para que a gente possa pedir as bênçãos do alto agora. Vamos? Então, durante a nossa oração, vocês vão mentalizando cada nome que foi mencionado aqui. Mencione ou pense, né? Visualize a sua família nos dois planos da vida, tá? Os familiares que continuam aqui, que estão longe ou que já estão no plano maior da vida, os amigos, tá bom? Vamos visualizar todos os que sofrem aí nessa oficina chamada Planeta Terra, ok? Vamos lá? Então vamos lá. Oh Jesus, Mestre querido, o Rabi da Galileia, aqui nos encontramos mais uma vez, Senhor, como naqueles momentos em que víamos a poeira levantando no seu caminhar deixado pelas suas sandálias. Te vimos passar tantas vezes, Senhor, e te ignoramos, mas hoje te reconhecemos. Te reconhecemos, Rabi. Te reconhecemos, Rabi. Te reconhecemos. Então volte o teu olhar para nós, porque te suplicamos, como cegos que somos, tantas vezes cegados pela nossa vaidade, pelo egoísmo e orgulho, pelos nossos vícios da terra, na carne ou no espírito. Queremos enxergar, Jesus. Mestre, queremos enxergar. Faça com que os nossos olhos da alma e do espírito se abram, para que possamos entender e nos apiedar também da dor do nosso próximo, aonde quer que ele esteja, em qualquer condição em que ele se encontre. Inspira-nos, Jesus querido, para que essa luz
possa se fazer para nós. E tu que és o sol, Senhor, do mundo, seja o nosso guia, direcione, nos dê o norte a seguir. Oh, Rabi, tende piedade daqueles nomes que aqui foram citados, de nossos irmãos que se encontram aí ainda em luta contra as vicissitudes da carne, as enfermidades, quaisquer que sejam, mas também permita o acolhimento àqueles que fizeram a transição para a vida maior, Senhor. Cuida dos nossos lares, com carinho do irmão mais velho. Cuida dos nossos familiares, cuida dos nossos amigos e também daqueles que nos têm como desafetos ou mesmo inimigos. São nossos irmãos. Os nossos irmãos nos leitos de dor, espalhados pelo mundo, Senhor. Permita o amparo da medicina maior e divina àqueles que se encontram nas frentes de luta, na saúde, os bombeiros, nas ambulâncias, professores, os profissionais que instruem, que dirigem. Permita o amparo. Permita o amparo aos nossos irmãos que se encontram em cárcere, aqueles que se encontram também nos presídios, na condição dos que ordenam ou que compõem a ordem nas cadeias, nos presídios, os nossos irmãos nos orfanatos, nos asilos, nas clínicas de reabilitação, nos manicômios, nas clínicas de aborto, nos templos religiosos, os líderes das religiões e os líderes das nações, para que possamos promover a paz, a fraternidade, a esperança. Então, Jesus, ouve o nosso clamor, pois que sem ti nada disso seria possível. É por ti, Jesus, que aqui nos encontramos. A ti toda honra, toda glória, no hoje e para sempre. Permita que essas garrafas, esses vasilhames com água, possam ser magnetizados pelos espíritos amigos, os médicos do espaço, que nessas águas sejam aí depositados a medicina maior da vida, para aqueles que delas fizerem uso, possam ter suas dores, as suas aflições aliviadas, pelo menos, Senhor. Graças te damos, ó Rabi. A tua voz ecoa, Senhor, nos nossos corações. As palavras mencionadas à praia do Lago de Genezaré ecoam nos nossos ouvidos hoje, Jesus, nos nossos corações. E prometemos não te ignorar mais, jamais te esquecer novamente, Jesus. Cuida de cada um aqui presente. Cuida dos nossos irmãos, cuida de nós. Obrigado e que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez,
Muito obrigado pelo carinho, pela amizade de vocês, pela paciência. Que Jesus nos abençoe a todos, não é? E, olha, tem uma mensagenzinha? Ai, tomara que não tenha dado interferência, Heloísa. Eu vi aqui, tá? Mas deve estar gravado. Espero que dê para todo mundo ver. Rosiméria Amorim, um beijo para você, querida. A todos os amigos e amigas, mais uma vez, em nome do Centro Espírita Fraternidade e Esperança, o nosso muito obrigado, muito boa noite, muita paz, abraço fraterno, muita paz, boa noite.